Vamos gravar. Ação! É nóis! O filme ele surgiu de uma proposta que eu apresentei para a turma, da gente levar essa disciplina de laboratório de projetos para outro nível, sair da sala de aula e construir um filme juntos, em que nós trabalharíamos de forma colaborativa e que eles poderiam trabalhar a própria poética, a própria autoria, refletir sobre isso, e muito a partir também da minha própria apresentação de autoria, da experiência de trabalhar comigo, né, e ver como que eu executo e vivencio a minha poética. Eita, uma jornada espiritual muito louca. Eles toparam e aí a gente trabalhou em cima de um conto que se chama Santa Felicidade também, que eu publiquei numa coletânea de escritoras do DF, chama Novena para Pecar em Paz. Uma das primeiras coisas que tiveram que ser definidas foram as funções dentro da equipe de foto, né? Eu e a Flávia, a gente já tem alguma experiência de trabalhar juntos. A primeira ideia foi que ela fosse a diretora de fotografia e eu trabalhasse mais numa função de assistência. Só que depois de muita conversa a gente decidiu trabalhar em conjunto mesmo, nós dois assinando a direção. Quando a Patrícia trouxe essa ideia de fazer um set com os alunos, desde o início eu achei uma oportunidade incrível de aprendizado e de experiência também, né? O período de pandemia ele tava bem difícil, a gente não ia pra aula presencial fazia algum tempo já, e poder botar a mão na massa de fato, porque querendo ou não, a gente tava se formando em cinema, me deu muita esperança e me deu muita vontade de continuar também. Tem que gravar logo, por favor. Alguém me ajuda aqui. Não filma não, que tá dando problema, cara. Filma não. Eu recebi esse chamado da Patrícia, esse convite para participar no meio de várias conversas sobre música, sobre som. E aí nessa a gente foi se encontrando, se achando. E eu acho que a base de tudo, assim, que tá rolando até agora, inclusive, é o diálogo, é a conversa, é o compartilhamento da experiência mesmo, né? Que a gente vai compartilhando e criando junto, né? Eu acho que é isso, colaboração de todos, assim. Eu vou subir nessa parte aqui. Não, aqui é... Não, aí não dá. Talvez. Meu pescoço agora não ia fazer a menor diferença. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer tipo show de rock, velho. Você sobe no pescoço do Bruno e é isso aí. Não, velho, de verdade, se ele subir em cima do pescoço do Bruno, tipo show de rock, ele não alcança? Mas aí... Será? Ruim, Gente, ó, eu vou fazer a minha defesa, que eu gritei por uma escada alta naquele grupo. Sim, foi. 300 vezes, E ninguém falou nada. Ninguém Eu pegou trouxe a a única escada. escada que eu tinha. Ah não, amiga, não gostei. Quando a gente tá passando, a gente faz intervenção atrás, tá? Mostra todas as coisas. A gente trabalhou esse roteiro de forma coletiva, né? Então, os roteiristas, né, tiveram que trabalhar em sala de roteiro. O roteiro era levado para a sala de aula também. As pessoas das outras áreas, né, traziam questões também de suas áreas que enriqueceram esse olhar, né? E acho que assim, a roteirista-chefe, né, que foi a Ana, ela trouxe uma coisa assim muito maravilhosa do olhar e da construção dela de ser humano, né, de pessoa no mundo, assim, que foi essa coisa de realmente entender essa mulher e também trazer um pouco da experiência familiar dela, de entendimento dessa mulher, né? O processo inicial, que foi o de roteiro, começou antes da pandemia, em que semanalmente eu e mais uma equipe de umas 5 pessoas, a gente ficava discutindo sobre formas de adaptar o curta pro audiovisual. O conto pro audiovisual. E a gente ia acumulando referências, definindo o estilo, o tom, e depois eu, mais
a Bruna, a assistente de roteiro, a gente aplicava, a gente colocava todas essas ideias discutidas no projeto de roteiro. Ai, que bom que vocês botaram a musiquinha. Chega em Lima agora de manhã, né? Daqui a 3 minutos eu tô morto. Então a gente vai ter menos possibilidade de fazer, por exemplo, tipo, os pés como são muito baixos, a gente vai movimentado. Não, eu entendo. A gente pode fazer às vezes uns planos mais gerais dela passando, uns maiores e uns detalhes também. Aqui é o termo de autorização do uso da imagem, tá? Aí eu só vou pedir pra você assinar aqui. Gelado e o quente. Grande parte do filme foi feito num lugar em que a gente não tinha controle nenhum sobre as coisas, sabe? Então, gravar no supermercado ou gravar num estacionamento que a gente não tem como montar luz, esse tipo de coisa, foi uma experiência interessante no sentido de como que a gente vai solucionar esses problemas que a gente, de certa forma, não tem como trazer soluções tão complexas para, sabe? Então, a questão do balão chinês que a gente teve que tirar da cartola, a forma como resolver a cena do estacionamento num espaço de tempo tão curto e com poucos dias para gravar e com a imprevisibilidade tão grande do tempo, sabe? Então, acho que essa capacidade de lidar com situações que, de certa forma, quebram a cabeça, assim, quebram um pouco as pernas. Acho que foi o maior aprendizado. Nessa parceria, a gente acertou dele ficar mais com a iluminação do set e eu ficaria com a operação de câmera, que é o que eu mais gosto de fazer. Muitas vezes era um desafio, porque eram muitas horas de set e eu carregava sempre a câmera nos ombros. No começo foi um pouco desafiador, mas no decorrer do set a gente vai pegando ritmo e o peso da câmera ele já era inexistente, assim, na minha mente, né? Acho que a minha paixão pela fotografia ela é tão grande que é um dos únicos momentos que eu consigo estar completamente presente ali naquela ação. Eu esqueço de tudo que tá ao meu redor. Então eu tô focada ali no visor da câmera, eu esqueço da dor, eu esqueço que eu sinto sede, eu esqueço que eu preciso ir ao banheiro. É quase uma função super-humana ali, tá carregando aquela câmera. Então, estar nessa função de co-diretora de fotografia ao lado de um parceiro meu de longas datas, que é o Matheus, e operar a câmera através do meu olhar e o olhar da Patrícia, que é uma diretora muito talentosa e promissora, me ajudou e me edificou muito como diretora de fotografia. Já que não fica outro lugar, né? Hã? É, a caixinha fica para outro lugar. Minha filha, você tá vendo, amiga? Eu tô indo salvar a máscara da atriz que sujou demais. Veja bem, a catástrofe. Peraí, só um segundo, tá tudo estourado. Mostrou a catástrofe? Estamos indo salvar o set. Vamos salvar o set. Pagando bastante lixo. Então, meninas, aqui a gente tá tampando com fita crepe. A embalagem pegou estragar a embalagem, porque não vamos comprar 1000 embalagens. Depois disso, vamos colocar a embalagem fake. Aqui. Depois tiramos e colocamos no lugar como se nada tivesse acontecido. Aqui, né? Aqui, é aqui que é a nossa cena. Beleza, o estoquista ali. Tinha uma mini cadeirinha que a gente até treinou com o João, que é aqui do mercado mesmo, que dá pro estoquista sentar. É tipo um mini banquinho que eles usam, os funcionários usam, um mini banquinho. Vira e vaza. Aí você vaza, aí vai com calma, vem cá. Aí você abandonou, aí você tá vindo por aqui. Ah, pega a bolsa, aí eu pego a bolsa. Pega a bolsa, minha bolsa, isso, pega a sua bolsa. Uma das dificuldades evidentes do set, né, era o fato de que a maioria da nossa equipe eram de pessoas idosas e a gente estava no meio de uma pandemia. Acho que muitas pessoas teriam desistido de fazer esse filme. Óbvio que essas necessidades especiais exigiram posturas e resoluções específicas da produção e também exigiram conversas, né, conversas com o elenco. Então, a Paula mesmo, né, a atriz, a gente conversou bastante antes, ela se preocupava muito com a saúde
saúde dela, ela estava muito atenta a isso. Ela cuida da mãe dela mais velha, então ela tinha que garantir a saúde dela a qualquer custo. E a gente teve muitas conversas, assim, com a equipe também, né, nesse sentido de garantir que todos os protocolos de segurança fossem cumpridos e que as pessoas se sentissem também confortáveis dentro do universo, né, de produção. Acho que talvez... Agora tá molhada, não sei se dá pra ver. Não dá pra ver nem pouco. Então é isso, eu vou dar essa última estregada e a gente vai nessa. A gente seca o máximo que der e pega o ferro de passar roupa. Tá. Amiga, não, acho que não vai sair mais que isso, viu? Base de mancha no branco. É porque branco, qualquer coisa mancha, na real. Atrasaremos. Ah, não, os laranjas. Cena 20, plano 1, take 2. Cuida do meu coração, da minha vida. Minha cena favorita era a cena do coral. Ela continua sendo pra mim uma cena incrível, inclusive dentro das reuniões de equipe e tal, eu sempre me referia a ela como a cena puta que pariu. E o engraçado é que o Vitor, né, da produção executiva, ele é um cara muito formal, né, ele é um cara muito sério, normalmente ele usa uma linguagem, assim, um pouco mais, talvez educada que a minha, né, e ele começou a se referir a essa cena também, né, pra fins de funcionalidade de organização, como a cena puta que pariu, a cena puta que pariu. Então essa virou a cena puta que pariu, né, porque eu falava com eles, gente, todo filme meu tem que ter uma cena puta que pariu, que é aquela cena que, caraca, né, deixa o espectador alvoroçado, conecta, cria um furdunço, assim, né, que é uma cena que desperta algo, que se conecta, que é uma cena mais forte, mais impactante visualmente, sonoramente, tem alguma coisa nela ali que você fica, caramba, que é isso, né, a gente tem que ter esse momento, caramba, é um momento puta que pariu. E aí a cena do coral é a cena puta que pariu, eu acho que ela continua tendo essa potência puta que pariu, é uma cena forte visualmente, né, sonoramente, é uma cena que, tipo, com certeza tem um impacto, né, e é o impacto também do perdão divino, esse é o significado dela, né, dela se sentir empoderada pra poder de fato tomar essa decisão, mas realmente essa cena final, ela acabou me roubando o coração. 4, 5. O curta é sobre uma mulher de mais de 60 anos que resolve um pouco antes da noite de Natal, tudo já tá decorado pro Natal, né? Ela decide que vai deixar o marido. Então, foi muito forte a gente trabalhar, né, com essa temática que não tem idade pra gente recomeçar a vida, que a gente pode estar sempre construindo outras narrativas. Também trabalhar com esses personagens de terceira idade, né, principalmente as mulheres, que são muito esquecidos, né, são retratados como pessoas sem sexualidade, né, sem vida pessoal, interesses e desejos que contrastem com narrativas conservadoras, hegemônicas da sociedade, e a gente mostra essa mulher muito religiosa, muito católica e que leva esses seus ritos católicos, né, a uma beira de um absurdo mesmo, né? Então, o curta caminha por uma coisa um pouco de um realismo mágico. Ela tá fazendo uma série de rituais, né, de inspiração católica, né, como se fossem rituais de penitência num supermercado, já se preparando, já de certa forma, né, fazendo a penitência, pedindo perdão pro pecado que ela vai cometer de abandonar a família no final do filme. E eu gosto de pensar, né, que Deus a abençoou, assim, né, que ela foi perdoada, assim, por esse pecado. E pra mim a cena que a gente grava com o coral atrás dela, né, cantando e tal, e as velas acesas, né, aquela procissãozinha que acontece na rua muitas vezes nessa época de Natal, né, é pra mim a consagração desse perdão e da liberdade dessa mulher, de que essa mulher também é vista, ela também existe e que ela pode sim, né, recomeçar a vida dela depois de 60 anos.
só tira esse finalzinho, né? Que o povo tava lá. Viu como é que é? Gostou? Quer mais um? Eu acho que valeu. Caraca, vai mais uma programa pra ter mais Acho que vão ter tempo, né? Se tiver mais uma pra gravar vocês correndo, quando eu conseguir. Mais lá pra trás, fazer mais tempo. Pronto. Meu. Tá bom, só um minutinho, tá? Ah! Eu quero. Eu quero 5 rosquinhas de gol. Ah, tá bom, 5 rosquinhas de pra já. Com ou sem? Com. Qual? Com o quê? Com. Você quer uma piada escrota pro corte? Eu acho que é nojento. Eu falo assim, melhor tomar um café com borra do que com... Esse foi o terceiro curta que eu escrevi e como ele teve um processo de criação atípico, porque foi maior do que o esperado, foi bastante diferente dos outros que eu tinha uma data bastante limitada por conta das datas de entrega dos trabalhos. Então esse roteiro me proporcionou um ensinamento meio que a longo prazo, eu poder ver todo o processo se desenvolvendo, se modificando. Então foi o roteiro que eu fiz que teve mais modificações a longo prazo. Inclusive por eu estar nessas duas partes, a de concepção do trabalho e a de realização no set, eu pude acompanhar bem de perto como que essa transformação surge e ter uma experiência maior também em relação às adaptações necessárias que um roteiro precisa ter para ganhar vida. Meu depoimento é que a gente arrasou nessas cenas do mercado. E é isso, o mercado agora foi deixado para trás, agora são só cenas da casa, cenas externas. E é isso, somos vitoriosos. Não fomos expulsos, terminamos mais cedo. Uma equipe gloriosa. Só notícia boa, Tá, isso tudo vai pra cozinha, que é a segunda cena, então a gente vai decorar a primeira garagem. Gente, não dá, não sou boa de prego. Já quebrei o prego, já estraguei. Tu quebrou o prego? Como é que tu fez? Não, eu estraguei o prego. Dobrei o prego. Porque esse prego aqui é mole. Ele é mole, né? Mas esse você já vai trazer sabor. Tá, e aí você já pegou, você já só enfiou ele assim, e ficou? Gente, ele é muito inteligente. O Gustavo tem que vir pra arte. O Gustavo tem que vir pra equipe da arte. Seguindo. Foi? Deve de quê? Tá mais fio, mais fita crepe, mais luz. Mais Papai Noel. Mais papai. O que rolou? Tirar nossos paiel. Nossos paiel do cenário. Alguém tirou o Papai Noel e não foi a arte. Achem o culpado. Se alguém mexer nesse set, caiu tudo. Hoje está acima da média em termos de destruição. A grande verdade sobre esse filme, que a gente conversou, né, Patrícia? Na verdade eu sou um ator, tô fingindo que tô captando o som. E vai ser um filme mudo. Meu Deus, como é que faz aquele efeito lá do Avenida Brasil, assim, pausa assim. Eu dou a força, mas quando eu chego aqui, uau! A força vai embora, a força que é acraseado vem a força. Lindo, maravilhoso, eu estou apaixonada pelo filme. Uma equipe linda de jovens, uma diretora assim, pau na massa. Pau na massa. Pau na massa. É o meu show. Gostou? Sim. Inteligente. E uma coisa muito boa que eu gosto na diretora é que ela conduz de uma forma muito consciente e faz a gente ter consciência do que está fazendo. Adorando fazer a Maria, porque a Maria é um exemplo que todas as Marias têm que prestar atenção,
e não repetir mais os erros da vida, nem se acomodar à vida e à luta, porque a luta não é só de homem, a luta é do ser humano. Eu levo muito essa questão na minha vida. A luta é nossa, a dignidade que a gente tem com a gente tem que segurar pro resto da vida. E é isso que eu quero colocar na Maria, na minha personagem, uma história de sofrimento, acho que crueldade, de desrespeito. E a gente tem que levar para frente, tirar tudo isso e tirar os preconceitos e não esperar que o marido vai resolver a vida. E vai resolver a vida da gente, é a gente mesmo e pronto. PT, saudações, pronto, falei. Valeu, Paula. Então foi muito forte isso, foi muito forte trocar ideia com essas mulheres. A própria Paula Passos, a atriz protagonista do filme que faz a Maria, é uma mulher que tem uma história excepcional, de vida mesmo. Ela foi a Chan, né, acho que é assistente que chama, auxiliar de chancelaria, de diplomatas e tal, morou em vários lugares do mundo. Ela me falou do Egito, acho que de Londres também. E ela fez teatro desde muito tempo, né, mas que ela meio que se organizou para ter uma profissão formal, digamos assim. E aí, depois que ela se aposentou, ela se dedicou integralmente ao teatro e ao cinema, que ela já fez vários outros filmes, que é a verdadeira paixão da vida dela. E aí, por meio dessa aposentadoria, ela consegue sustentar essa paixão e participar, né, do que ela quer participar. Tenha dinheiro envolvido ou não, tenha que passar de madrugada, perder dia de semana ou não, ela tem total liberdade para abraçar os filmes que ela quer fazer agora, né? Então ela também, de certa forma, só começou a vida dela de atriz profissional mesmo depois da aposentadoria, ou seja, na terceira idade. Então foi muito gostoso também conversar com esse grupo com esse elenco, né, formado primordialmente, né, por pessoas com mais de 60 anos, ou seja, com pessoas, né, como a nossa personagem, e ver também, né, que aquilo que a gente estava contando na ficção, da existência dessas outras vidas, né, dessas outras narrativas que estão aí, mas raramente o cinema se interessa por elas, era totalmente verdade, né, e era totalmente válido. Então, acho que existir dentro desse universo e poder compartilhar isso com os alunos, com a equipe, também foi algo muito precioso. Não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto pelo Helder mudará. Acho que uma cena que foi muito emocionante pra mim e que eu não imaginava que ia ser uma das minhas cenas favoritas, assim, não tinha essa percepção, assim, né? Foi a cena final, em que ela tá chorando dentro do carro e aí gargalha e chora. Foi uma cena que, a princípio, a gente tinha que gravar ela de máscara, como a maior parte das cenas do filme. A gente tinha um cuidado muito grande disso, de como um set pandêmico, a gente assumiu isso, então tinha máscara. De 2 em 2 horas a gente trocava a máscara interna da atriz principal também, então tinha, né, uma coisa de trocar o filtro, etc e tal. E aí nessa cena do carro, né, essa cena final, a princípio ela ia fazer de máscara porque era isso, né, era a realidade do nosso set. Mas ela me surpreendeu tirando a máscara numa parte, né, e ficou tão incrível, foi tão emocionante gravar essa cena que eu lembro que a equipe aplaudiu quando a gente cortou, né, não foi uma coisa cronometrada, não aconteceu em nenhuma das outras gravações e a equipe aplaudiu ali porque ficou fascinada com a atuação da Paula. Foi muito, muito emocionante. Essa era uma cena que acho que foi a única cena que eu já tinha uma música da trilha sonora definida,
né, que era essa música do Profissão de Urubu, que é uma banda de um amigo meu, e eu já tinha definida, eu já tinha pelo roteiro, eu já sabia que aquela música ia encaixar ali, mas é que ele sabia, né, de você suspeita que vai dar certo, né, não tem como saber totalmente, né, se uma música vai encaixar. E aí a gente até tocou ali pro ensaio, né, pra ela ir pegando o sentimento, os primeiros takes ela fez com a música tocando no fundo, pra ela ver o que ela sentia e tal, e a gente fez alguns testes, e os primeiros testes giravam muito em torno dela tá chorando, porque afinal ela tinha acabado de abandonar a família. E aí, mais pra frente, eu saquei essa coisa do tipo, eu falei, Paula, alterna entre chorar e gargalhar, porque eu acho que tem um alívio também muito grande nisso que você tá fazendo, né? Finalmente você tá dando conta, né? Você tá assumindo a sua potência. Então esse paradoxo, né? Eu tô feliz, mas eu tô triste. Eu consegui, mas olha tudo que eu tô perdendo. Ganhei essa batalha interior, mas eu perdi minha família. Então, não é uma coisa, não é um final feliz, né? Mas também não é um final triste. É agridoce, porque essas coisas complexas da vida, elas não são triunfos absolutos. Elas nos deixam num lugar meio em cima do muro, né? A gente não sabe exatamente o que sente. É uma dualidade. E aí, isso foi incrível, assim. Isso deu um salto nessa cena e ela acabou se tornando a minha cena favorita. E toda vez que eu revejo pra fechar questões de montagem e tal, eu vejo essa cena e eu penso, cara, essa cena é perfeita, a trilha sonora é perfeita, a atuação é perfeita, a fotografia tá perfeita, tudo perfeito. É uma cena maravilhosa. Todo mundo da equipe tá ficando lindo hoje, a gente tá se embonecando pra festa da pizza no final do set. Obrigada. Beijo, meu ombro. Depoimento antes da última diária. Vai dar tudo certo, vamos fechar. Ele é muito branquinho, ele destaca muito. Escolhi bem as cores? Deixa eu ver aqui. O que você achou, Ana? Achei muito moderno, assim. Eu sempre peço verde e rosa quando alguém vai maquiar. Não, porque é as suas cores, cara. Obrigado, eu me identifiquei. Gente, olha que álcool bom. Olha minha mão. Tirou. É mágico. Ok, bora lá? Gravando? Pode cantar? Cena 18, plano 1, take 1. Particularmente como criadora, eu acho que esse roteiro foi, assim, essencial pra mim, porque como eu ainda fazia apenas trabalhos acadêmicos, eu tinha muita insegurança em relação à minha escrita. Eu ainda não tinha, assim, alguma experiência que eu poderia definir que fosse profissional, então eu achava ainda meu processo criativo meio amador. Então, como eu pude trabalhar com a Patrícia, diretamente com ela, eu senti mais esse profissionalismo em relação à minha escrita, ao meu trabalho. Assim, foi o primeiro trabalho, né, fora da faculdade que eu tive a oportunidade de realizar. E ainda realizar com a Patrícia, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma criadora que eu admiro muito, que é inspiração, assim, na minha vida criativa. Foi de grande contribuição para eu ter essa segurança de que eu posso criar também, de que eu posso definir meu processo criativo e de ter esse sentimento de segurança de que eu posso profissionalizar isso. A experiência de set, assim, foi incrível, foi surreal mesmo. Tava todo mundo super alinhado e também eu acho que o comprometimento que todos tiveram em relação ao curto, um comprometimento, mesmo que a gente estivesse trabalhando de forma voluntária, o comprometimento era super profissional, tava todo mundo lá agindo e trabalhando como profissional. Então, mesmo assim, com as condições de guerrilha mesmo, foi um set bastante alinhado e tiveram bastante trocas. Eu conheci várias outras pessoas de outros semestres que eu não conhecia antes. Deu pra, inclusive, ampliar essa rede de contatos dentro da faculdade mesmo. Eu gosto muito do que a Bell Hooks fala, né, sobre a gente usar a educação como uma prática de liberdade. E para mim, poder fazer esse projeto entre professores e alunos que estão se formando em cinema, parte desse lugar, né? Paulo Freire, ele fala que a educação só pode ser de fato libertadora quando todos tomam posse mesmo do conhecimento, como se ter esse conhecimento, né, fosse trabalhar numa plantação, né? Então a gente sabe que para uma plantação de fato, né, dar tudo o que precisa dar, a gente tem que entender o que é o trabalho coletivo e que aquele filme, no caso, né, ele é o fruto do trabalho coletivo. Eu acho que aí entra uma coisa que só esse universo, né, fora da sala de aula, extracampo,
né, dos espaços legitimados da educação, que a gente pode realmente entrar nesse outro lugar, né, do que é pensar coisas que para mim são muito importantes, que é que tipo de cineastas estão sendo formados no curso de cinema. Cineasta enquanto uma figura que não é só alguém que faz cinema, né, mas é uma figura que pensa cinema, e é uma figura que a partir do momento que está colocando uma obra no mundo, ela está também alterando esse mundo e colaborando para uma construção ou uma desconstrução do mundo em que a gente vive. A Bell Hooks fala, né, que quando o professor, né, e os próprios alunos, eles se encaram, né, eles se olham como seres humanos integrais, né, que não estão só falando sobre conhecimento, né, falando sobre técnica, sobre teoria, sobre habilidades práticas, né, mas estão se olhando enquanto um ser humano mesmo ali, né, que tem uma relação holística com a vida, né, que mistura o conhecimento com a vida, mistura o conhecimento com necessidades físicas e etc e tal, né? A gente consegue entender que educação tem a ver com uma sabedoria de como viver no mundo. Então eu acho que o set é um lugar mágico nesse sentido, né? É um lugar de muita humildade e é um lugar de muito conhecimento. Nesse sentido total mesmo, e integral, de entender que as outras pessoas que estão ali comigo, trabalhando comigo, elas não estão ali, né, só executando uma habilidade técnica, não estão ali também né, fruindo de suas habilidades criativas, mas a gente está, de certa forma, o tempo inteiro dialogando, mesmo que seja em ações, né, e não só em palavras, né, a gente está o tempo inteiro dialogando sobre como viver no mundo. E aí, nesse sentido, né, acho que também a temática do filme é uma coisa muito importante. Paty, galera. Anuncia, Paty! Fim de 7. Mais alto, mulher! Fim de 7. Fiquei emocionada. Oh, bebê! Parabéns, Paty! Seguimos. Mais um pouco. É agridoce, é agridoce. Deu certo, tá massa, é nóis. Agora pinga, farra e foguete. Lucy! Não é possível! Bravo! Parabéns pra vocês! Uma equipe fantástica. É o conselho que eu dou. Continue fazendo o que vocês gostam, que a única felicidade que a gente leva desse mundo é viver bem e feliz. Eu vou para casa muito feliz de ter trabalhado com vocês, sob a direção de Patrícia. Valeu.